A questão é a seguinte, você disse que não é parcial. A investigação não é parcial. De todo o inquérito... Suponhamos que você tem um problema com o seu vizinho. Aí você recorre à justiça. Aí quando você chega na justiça para pleitear algo contra o seu vizinho, o juiz é o seu próprio vizinho. Você acha que esse processo ele pode ser um processo ilibado? Não. Então ponto. O Alexandre de Moraes é vítima e juiz, tá certo? Ele é vítima e... Beleza. Eu entendi no segundo turno das eleições que ele era o melhor pro país. Por que ele era o melhor pro país? Porque eu já vi tudo que o PT tinha feito, eu vi tudo que o Bolsonaro tinha feito no governo e entendi que o governo dele foi melhor que o do Lula. Fechou. É isso. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Mas é que você ainda não explicou. Por que ele deu um golpe? Eu entendi seus pontos já e realmente eu não tenho o que te falar, mas eu quero Bom, ainda é difícil, pô. Outra pergunta. Vamos. Quem indicou o Cássio Nunes, que deu voto de Minerva pro Lula conseguir os direitos políticos e concorrer às eleições que você teve que escolher entre Você concorda que os poderes eles têm que ser independentes? Concordo. Concorda? Um presidente, ele tem que determinar como o ministro do STF vai votar em todas as pautas? Então, ponto. O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes votou errado nesse ponto. O presidente da República, ele tem informações sobre quem ele vai indicar, certo? De todos os nomes que ele tinha para indicar, por que ele indicou um cara aliado ao centrão e às esquerdas? Ele não é aliado às esquerdas nem ao centrão, ele era um cara que o Bolsonaro conseguiria aprovar no Senado. Então por que ele votou pro Lula Um presidente da República não pode um presidente da República não pode indicar qualquer pessoa ao Supremo Tribunal Federal. Ele tem que ter a certeza de que essa pessoa que vai ser indicada vai ser aprovada pelo Senado. O Cássio Nunes foi o nome que o Bolsonaro encontrou para ser aprovado pelo Senado. Vai ter hora que ele vai errar, vai ter hora que ele vai acertar. O ponto é, o Bolsonaro fez a melhor indicação possível e mesmo ele tendo feito a melhor indicação possível, não é garantia de que sempre a pessoa vai acertar. Você não tinha nenhum outro nome mais com as decisões mais aliadas à direita? Assim, bom, talvez tivesse, mas é fácil criticar do lado de fora. Quando você não entende as articulações que foram conduzidas no bastidor. Então você concorda comigo que ele fez uma articulação junto ao Cássio Nunes para indicar o Cássio Nunes? Não, ele fez uma articulação junto ao Senado, porque é o que a nossa legislação exige. O Senado tem que sabatinar e aprovar a indicação do Supremo Tribunal Federal. Então ele indicou quem o Senado aprovaria. E não tinha nenhum outro nome no Brasil, dos 200 milhões de brasileiros? Ele indicou os dois que ele considerou melhores. É o que ele conseguiu. Inclusive o outro política não é a arte do ideal, política é a arte do possível. Eu votei no Bolsonaro em 2018. E na outra eleição você não votou? Votei nulo. Votou nulo? Você acha que então o Lula e o Bolsonaro estão em pé de igualdade? Sim. Você acha que estão em pé de igualdade? Sim. Um condenado por corrupção, triplex, sítio e um perseguido por importunação de baleia. E um cara que... Estão em mesmo pé de igualdade. E o cara que o rapaz roubou joia pra beneficiar... Ah, roubou joia? Roubou joia? Você sabia que tinha portaria do Michel Temer autorizando o presidente da República a ficar com as joias? Você sabia disso? Não sabia. Ah, então. Você roubou, tá vendo? Na narrativa da imprensa. Mas deixa eu te perguntar. Olha só. Bolsonaro, na sua opinião, ele tentou dar um golpe de Estado? Sim. Cita uma prova. Primeiro a gente pode começar... Você acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado? Cara, então assim, partindo do pressuposto, que não é o que eu acho, partindo do pressuposto que é uma investigação da Polícia Federal, eu acho que sim, ele tentou dar o golpe, senão... Se você falar que ele não tentou dar o golpe, você está partindo de uma premissa de que toda a superestrutura do Estado é corrupta. A Polícia Federal inteira é corrupta. Toda investigação, os quatro ex-ministros deles que estão sendo investigados, não existe nada. Primeira pergunta. Qual prova você tem de que ele tentou dar um golpe? Novamente, eu acho que você não entendeu o pressuposto. O pressuposto não é o... Uma investigação para condenar alguém, ela tem que ter provas, concorda? Sim, e eles estão investigando. Você consegue citar uma das provas? Novamente, eu só tenho acesso que está tendo na mídia toda a investigação. Por enquanto, há uma investigação. Então eu vim aqui falar que há provas, por isso que eu acho que até essa indagação aqui é um pouco falaciosa, é errado. Mas eu também concordo que há sim muita suspeita, você não concorda? Não. Eu acho que a corte, da forma como ela está funcionando, ela tem agido com parcialidade. É sim. É a Polícia Federal. É sim. Quem se reuniu junto de governo executivo, junto de procurador-geral, junto de Polícia Federal, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive é suposta vítima e também juiz do caso. Como alguém pode ser juiz, acusador e ao mesmo tempo vítima do caso e o processo continuar sendo válido? Pega a Dilma na Lava Jato. Ela pode não ter participado, mas ela sabia de tudo. Você acha que ela é inocente? Não, eu acho que se tiver provas de que ela foi culpada, ela tem que ser condenada. Da mesma forma que, então pronto, então ela não tem que ser condenada. Mas ele sabia. Como assim ele sabia? Se tá tendo uma investigação... Se você é um chefe, você sabe de tudo que seus funcionários fazem. É prevaricação. Não, você sabe você tem que estar presente nas reuniões privadas da casa dos seus funcionários, que é o que está sendo acusado. Mas aí você tá confundindo. Não, calma aí. Você tá... Porque ele era literalmente o presidente da República. Tá, prova que ele sabia dessa reunião. Não tem como provar isso. Então pronto, então você não tem como condonar, não tem como condenar. Você tá ligado? Falacioso é você acusar um cara de um crime e você não citar prova. Isso é falacioso. A polícia, novamente. Não, a polícia tá acusando sem prova. Você tá falando que então, toda a superestrutura da Polícia Federal porque o processo é Você não acha que o processo é parcial? Não. Você acha certo uma vítima ser jogador? Calma aí. Você acha certo?
Eu acho. Ah. Eu acho que mesmo se comprovar, Ah. mesmo que se venha comprovar, vocês ou quem apoia o Bolsonaro vai negar. Mesmo que tenha um áudio dele falando. Bom, é isso que eu não acho, tem, né? ligado? Mas tem de outros Boa. ministros. Agora a questão é a seguinte. Como que ele não sabia, a questão pô, é a seguinte, cara. você disse que não é parcial. A investigação não é parcial. De todo o inquérito. que tem no Alexandre Moraes, eu acho. Suponhamos que você tem um problema com o seu vizinho. Aí você recorre à justiça. Aí quando você chega na justiça para pleitear algo contra o seu vizinho, o juiz é o seu próprio vizinho. Você acha que esse processo ele pode ser um processo ilibado? Não. Então ponto. O Alexandre de Moraes é vítima e juiz, tá certo? Ele é vítima e... Beleza. Ah! Não tá dizendo como que, por exemplo, o Bolsonaro não sabia de tudo que estava acontecendo com os próprios... Quem tem que provar, dele, quem cara. tem que provar é quem tá Ministro se dele. defendendo ou quem tá acusando? Quem tá acusando. Então pronto. Eu até me questionei, será que eu vou realmente aqui? Porque eu li superficialmente, realmente, a matéria. E Mas, já cara, acreditou, né? Corte rápido. Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Sim. Qual a prova? Mas depois da eleição, ele tentou acionar as Forças Armadas. Ele podia acionar as Forças Armadas antes da eleição. Antes da eleição ele tinha legalidade e legitimidade popular. Aham. Depois da eleição, não. Tá, e qual a prova de que ele tentou acionar as Forças Armadas para dar um golpe? Não, aí a prova não tem. Eu entendi, no segundo turno das eleições, que ele era o melhor país. Por que ele era o melhor país? Porque eu já vi tudo que o PT tinha feito, eu vi tudo que o Bolsonaro tinha feito no governo e entendi que o governo dele foi melhor que o do Lula. Fechou. É Beleza. isso. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Mas é que você ainda não explicou. Por que ele deu um Eu já golpe? entendi seus pontos já e realmente eu não tenho o que te falar, mas eu quero Pô, fazer ainda uma é outra difícil, pô. pergunta. Outra pergunta. Vamos. Quem indicou o Cássio Nunes, que deu voto de Minerva pro Lula conseguir os direitos políticos e Tá. concorrer às eleições Tá. que você teve que escolher entre o Bolsonaro e o Lula? Você concorda que os poderes eles têm que ser independentes? Concordo. Concorda? Um presidente, ele tem que determinar como o ministro do STF vai votar em todas as pautas? forma alguma. Então, ponto. O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes votou errado nesse ponto. O presidente da República ele tem informações sobre quem ele vai indicar, certo? Aham. De todos os nomes que ele tinha para indicar, por que ele indicou um cara aliado ao centrão e às esquerdas? Ele não é aliado às esquerdas nem ao centrão. Ele era um cara que o Bolsonaro conseguiria aprovar no Senado. Então por que ele votou pro Lula ser Um presidente da República não pode elegível? um presidente da República não pode indicar qualquer pessoa ao Supremo Tribunal Federal. Ele tem que ter a certeza de que essa pessoa que vai ser indicada vai ser aprovada pelo Senado. O Cássio Nunes foi o nome que o Bolsonaro encontrou para ser aprovado pelo Senado. Vai ter hora que ele vai errar, vai ter hora que ele vai acertar. O ponto é, o Bolsonaro fez a melhor indicação possível e mesmo ele tendo feito a melhor indicação possível, não é garantia de que sempre a pessoa vai acertar. Você não tinha nenhum outro nome mais com as decisões mais aliadas à direita? Assim, Bom, talvez ele poderia ter indicado? tivesse, mas é fácil criticar do lado de fora quando você não entende as articulações que foram conduzidas no bastidor. Então você concorda comigo que ele fez uma articulação junto ao Cássio Nunes para indicar o Não, Cássio Nunes? ele fez uma articulação junto ao Senado, porque é o que a nossa legislação exige. O Senado tem que sabatinar e aprovar a indicação do Supremo Tribunal Federal. Então ele indicou quem o Senado aprovaria. E não tinha nenhum outro nome no Brasil, dos 200 milhões de brasileiros? Ele indicou os dois que ele considerou melhores. É o que ele conseguiu. Inclusive o outro Política não é a arte do ideal, política é a arte do Inclusive, o outro possível. Eu votei no Bolsonaro em 2018. E na outra eleição você não votou? Votei nulo. Votou nulo? É. Você acha que então o Lula e o Bolsonaro estão em pé de igualdade? Sim. Você acha que estão em pé de igualdade? Um condenado por corrupção, triplex, sítio e um perseguido por importunação de baleia. E um cara que... Então é mesmo pé de igualdade. E o Beleza. cara que o rapaz roubou joia pra beneficiar... Ah, roubou joia? Roubou joia? Você sabia que tinha a portaria do Michel Temer autorizando o presidente da República a ficar com as joias? Você sabia disso? Não sabia. Ah, então. Você roubou, tá vendo? Narrativa da imprensa. Mas deixa eu te perguntar. Olha só. Bolsonaro, na sua opinião, ele tentou dar um golpe de Estado? Sim. Cita uma prova. Primeiro a gente pode começar... Você acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado? Cara, então assim, partindo do pressuposto, que não é o que eu acho, partindo do pressuposto que é uma investigação da Polícia Federal, eu acho que sim, ele tentou dar o golpe, senão... Se Tá. você falar que ele não tentou dar o golpe, você está partindo de uma premissa de que toda a superestrutura do Estado é corrupta. A Polícia Federal inteira é corrupta. Toda investigação, os quatro ex-ministros deles que estão sendo investigados, não existe Tá, nada. primeira pergunta. depoimento, áudio, tudo. Primeira pergunta. Qual prova você tem de que ele tentou dar um golpe? Novamente, eu acho que você não entendeu o pressuposto. O pressuposto não é o... Uma investigação para condenar alguém, ela tem que ter provas, concorda? Sim, e eles Tá, estão você consegue investigando. citar uma das provas? Novamente, eu só tenho acesso que está tendo na mídia toda a investigação. Por enquanto, há uma investigação. Então eu vim aqui falar que há provas, por isso que eu acho que até essa indagação aqui é um pouco falaciosa, é errado. Mas eu também concordo que há sim muita suspeita, você não concorda? Não. Eu acho que a corte, da forma como ela está funcionando, Mas a ela corte. tem agido com parcialidade. É assim,
É a Polícia Federal. É sim. Quem se reuniu junto de governo executivo, junto de procurador-geral, junto de Polícia Federal, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive é suposta vítima e também juiz do caso. Como alguém pode ser juiz, acusador e ao mesmo tempo vítima do caso e o processo continuar sendo válido? Pega a Dilma na Lava Jato. Ela pode não ter participado, mas ela sabia de tudo. Você acha que ela é inocente? Não, eu acho que se tiver provas de que ela foi culpada, ela tem que ser condenada. Da mesma forma que, então pronto, então ela não tem que ser condenada. Mas ele sabia. Como assim ele sabia? Se tá tendo uma investigação... Se você é um chefe, você sabe de tudo que seus funcionários fazem. É prevaricação. Não, você sabe que você tem que estar presente nas reuniões privadas da casa dos seus funcionários, que é o que está sendo acusado. Mas aí você tá confundindo. Não, calma aí. Você tá... Porque ele era literalmente o presidente da República. Tá, prova que ele sabia dessa reunião. Não tem como provar isso. Então pronto, então você não tem como condenar, não tem como... Você tá ligado? Falacioso é você acusar um cara de um crime e você não citar prova. Isso é falacioso. A polícia, novamente. Não, a polícia tá acusando sem prova. Você tá falando que sim, toda a superestrutura da polícia sim, porque o processo é Você não acha que o processo é parcial? Não. Você acha certo uma vítima ser jogador? Calma aí. Você acha certo? Eu acho. Eu acho que mesmo se comprovar, mesmo que se venha a comprovar, vocês ou quem apoia o Bolsonaro vai negar. Mesmo que tenha um áudio dele falando. Bom, é isso que eu não acho, tem, né? Ligado? Mas tem de outros ministros. Boa. Agora a questão é a seguinte. Como que ele não sabia, a questão porra, é a seguinte, você disse que não é parcial. A investigação não é parcial. De todo o inquérito. Suponhamos que você tem um problema com seu vizinho. Aí você recorre à justiça. Aí quando você chega na justiça para pleitear algo contra o seu vizinho, o juiz é o seu próprio vizinho. Você acha que esse processo ele pode ser um processo ilibado? Não. Então ponto. O Alexandre de Moraes é vítima e juiz, tá certo? Ele é vítima e... Beleza. Não tá dizendo como que, por exemplo, o Bolsonaro não sabia de tudo que estava acontecendo com os próprios... Quem tem que provar, tem que provar é quem tá se defendendo ou quem tá acusando? Quem tá acusando. Então pronto. Eu até me questionei, será que eu vou realmente aqui? Porque eu li superficialmente, realmente, a matéria. E mas, já acreditou, né? Corte rápido. Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Sim. Qual a prova? Depois da eleição, ele tentou acionar as Forças Armadas. Ele podia acionar as Forças Armadas antes da eleição. Antes da eleição ele tinha legalidade e legitimidade popular. Depois da eleição, não. E qual a prova de que ele tentou acionar as Forças Armadas para dar um golpe? Não, aí a prova não tem, né?